Olá a todos, eu sou Sérgio Pupo, estou de volta aqui com as gravações semanais de vídeos de conteúdo aqui para a Companhia dos Astros. Acabei tirando umas férias no mês de dezembro, acabei não enviando vídeos, estou em falta com vocês, mas agora me comprometo a novamente voltar a enviar vídeos regularmente, etc. Eu fiquei devendo para vocês o fecho da sequência de vídeos sobre as casas astrológicas. Então eu vou retomar hoje, vou fechar esse ciclo e depois a gente vai ter novos conteúdos. Tem uma coisa interessante, uma coisa importante, melhor dizendo, que a gente fez uma pausa, só lembrando que a gente fez uma pausa nas vendas dos cursos, que a gente está fazendo uma reestruturação. Até o final de março, o nosso objetivo é já ter o básico inteirinho regravado, sem aquelas falhas que houveram de som, etc., remodelado. E assim sucessivamente a gente vai regravando outras disciplinas, as demais disciplinas e eventualmente outras disciplinas. Estou conversando com outros astrólogos para a gente gravar novas disciplinas, etc., e enriquecer o acervo de disciplinas da Companhia dos Astros, ok? Então continuem com a gente. Hoje, em especial, vamos falar do final da sequência de vídeos das casas astrológicas, vamos falar das casas 10, 11 e 12. Então vamos lá. Quem acompanhou os demais vídeos viu que na sequência da casa 1 até a casa 9, a gente passou por diversas áreas da vida, e lembrando que as casas astrológicas são áreas específicas da vida onde acontecem coisas na vida da gente, né? E quando a gente vai falar na casa 10, a casa 9 é uma casa de elevação ao ponto máximo do mapa. A casa 10 é o ponto máximo do mapa. Enquanto o nível mais inferior e mais íntimo é a casa 4, a casa 10 ela está no topo, é uma casa absolutamente pública, mais pública do que o ascendente, porque o ascendente é como eu me mostro individualmente. Agora, a casa 10 é muito mais do que isso, é a forma como coletivamente você é visto. Então, por que a casa 10 tem a ver com profissão? Porque profissão é a forma como normalmente a gente é visto de uma maneira pública. Então, antes de ser profissão, antes de tratar de questões profissionais, a casa 10, antes de tudo, é uma casa de reputação e de imagem pública que eu tenho, que eu passo para as pessoas e as pessoas me veem publicamente. Então, a profissão da gente tende a ser essa imagem pública. O grande público começa a enxergar a gente, tende a enxergar a gente de que jeito? Da forma como a gente atua profissionalmente, ou da forma como a gente aparece para o grande público. Isso é a casa 10. E aí a gente vai acrescentar determinados significados que estão correlacionados por analogia. Lembrando que a astrologia sempre vai trabalhar por analogia. Então, vamos lembrar que a casa 10 é uma casa que tem uma analogia, ela não é a mesma coisa, mas ela tem uma analogia com o signo de Capricórnio, que é aquela cabra que escala, que vai pulando, medindo com rigor qual é o próximo salto preciso, vai lá. Então, tem um lado estratégico do Capricórnio, que vai escalando até chegar ao topo. Isso, do ponto de vista astrológico, significa galgar patamares cada vez superiores e ser bem visto pela coletividade. Isso é casa 10. Então, tem tudo a ver com a profissão que a gente tem. Lembrando que a casa 6, que tem a ver com aquilo que a gente faz cotidianamente, tem a ver com o nosso ofício, aquelas características que a gente vai desenvolvendo porque a gente vai repetindo. A casa 10 não. A casa 10 ela vai
é o topo, ela busca o topo, ser bem visto, ser reconhecido, por isso que tem a ver com reputação. É uma casa de excelência, porque a casa 9 é a casa, entre outros significados, dos estudos mais aprofundados. Quando eu passo pela casa 9 e atinjo a casa 10, eu aprendo muito e agora eu começo a propagar isso, mostrar que eu sou bom, porque eu estudei, eu passei pela casa 9, eu tive acesso a muitos conhecimentos muito mais amplos do que casa 3 e por isso agora eu estou apto a mostrar que eu sou bom. Então eu ofereço o melhor de mim de uma maneira pública. É uma casa de excelência. Então, quem tem, por exemplo, Sol na casa 10 ou planetas na casa 10, busca subir, são pessoas ambiciosas, não em termos de grana necessariamente, mas em termos de eu quero ser reconhecido porque eu sou um bom profissional, porque eu sou uma pessoa que eu gosto, eu me preocupo que as pessoas me tenham em boa cota, com um conceito alto. Profissionalmente, quem tem Sol de casa 10, por exemplo, vai buscar se aperfeiçoar profissionalmente, se mostrar muito bom profissionalmente e quer ser comparado com os melhores do seu meio. Então, por exemplo, se eu sou dentista, eu não quero ser qualquer dentista. Eu tenho Sol de casa 10, eu tenho Saturno de casa 10, eu tenho planetas na casa 10 em geral, vão indicar que eu me comparo com os melhores. Então eu tenho um ideal de excelência. Começa daí. A casa 10, então, ela tem a ver com hierarquia, quem está acima, porque é a questão da escalada de Capricórnio, galgar o topo. Tem a ver com hierarquia, então tem a ver com o chefe. Como é que é a relação de você com o teu chefe? Você tem um Marte na casa 10, você bate de frente com o teu chefe, você cutuca ele, você fala, eu quero crescer, eu me empenho para subir, eu tomo iniciativa para subir e eventualmente entro em choque com quem está em cima, por exemplo, e assim por diante. Então, é hierarquia, é status. Vamos pensar numa pessoa que não trabalha. Você está atendendo uma senhora, dona de casa, sem preconceito nenhum, ou um aposentado. O status, como é que eu sou visto pela minha comunidade? Como é que eu sou visto pelo público em geral? Então, quando eu apareço publicamente, eu procuro me apresentar da forma como vai ser indicado na casa 10. Tá? Tem a ver com carreira, todo o processo de carreira, de galgar patamares superiores ou de eventuais mudanças bruscas, um Urano na casa 10, por exemplo, que não gosta, por exemplo, de ter chefe, não curte muito ter chefe porque tira autonomia. Todas essas questões de casa 10, hierarquia, profissão, status, imagem pública, excelência, carreira, tem a ver com o pai ou com uma figura materna ou paterna, tá? Enfim, é o topo. Quando a gente passa para a casa 11 tem uma analogia com um aquário. Aquário, a gente sempre ouve falar que a casa 11 tem a ver com os amigos, porque é uma casa social. Eu vou ampliar esse significado, é muito mais do que os amigos. São todos os grupos sociais. Lembrando que Aquário é o oposto de Leão. Enquanto o Leão, que é regido pelo Sol, que é um círculo com ponto no meio, voltado para mim, a casa 11 é o quê? Todo mundo é igual, ninguém é o centro. Então, por isso é uma casa social. Porque quem tem planetas na casa 11 procura se socializar de um jeito onde todo mundo trabalha por um objetivo comum. Não é o meu objetivo, mas é o objetivo de todo mundo. Então, a casa social tem um papel de, mais do que amigos, ela é também amigos, mas mais do que amigos é os grupos sociais. Então é a turminha, por exemplo, do shopping, a turminha da academia, a turma que tem um objetivo, e aí todo mundo é igual lá dentro, ok? E aí esse grupo se reúne para cumprir aquele objetivo.
É a casa, por exemplo, que é a casa ligada aos sindicatos. Todas as agremiações que têm um objetivo em comum, por exemplo, o condomínio de prédios, é uma organização social que visa um bem comum. Isso é Casa 11, tá certo? E, logicamente, por causa de todas essas questões, é uma casa social, então tem a ver com amizades, mas não é a amizade da casa 7, que a casa 7 é eu versus outra pessoa. É o amigo que eu me relaciono, eu e o outro. A casa 11 não, é a galera. É aquela rede de pessoas que a gente recorre ou a gente frequenta. Isso é a casa 11. E tem mais um significado importantíssimo da casa 11 que eu quero acrescentar, que muita gente esquece, que é uma questão que também está ligada ao aquário, que é o lado mais disruptivo, ligado ao futuro. A casa 11 é uma casa de planejamento, porque quem tem planetas na casa 11 se preocupa, principalmente quem tem Sol, quem tem Saturno na casa 11, se preocupa com o quê? Com o futuro. Procura ver a sua própria vida numa dimensão de tempo. O que vai acontecer comigo daqui a 3 meses, daqui a 6, daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20, daqui a 50. Essa dimensão cronológica do tempo é importante para quem tem planetas na casa 11, porque planejar o futuro, antever o que vai acontecer, e dessa forma eu poder atuar, ou eu poder atuar para inovar, propor alguma coisa nova no futuro, isso também tem a ver com casa 11. Para onde que eu vou? Para onde que nós vamos, nós socialmente vamos como sociedade? A casa 11 é a casa da sociedade, é a casa das relações sociais, é a casa do coletivo, ok? Quando a gente passa da casa 11 para a casa 12, para terminar esse ciclo aqui de vídeos, a casa 12, inclusive eu tenho um vídeo que eu recomendo que vocês vejam, eu vou colocar o link na descrição, que é um vídeo específico sobre casa 12. Rapidamente, a casa 12 é o quê? Rapidamente, ela tem uma analogia com peixes. Enquanto peixes enxergam o todo, o oposto dele, que é virgem, enxerga o micro, o pequenininho. É o sistemático, é aquilo que funciona, que não funciona, que é a casa 6, é o ordinário. A casa 12 é a casa do extraordinário, aquilo que não acontece todo dia. Então, por exemplo, em primeiro lugar, é o inconsciente. Eu gostaria de colocar essa questão. Eu gosto de comparar a casa 12 com... ela está acima do horizonte, que é marcado pelo ascendente e descendente, então ela está acima, então ela é pública, mas é inconsciente. O que é um inconsciente que é público? Ora, é a nossa nuca ou as nossas costas. São aquelas coisas que todo mundo vê a respeito da gente, mas a gente não tem consciência. Isso é casa 12. Por quê? Porque tem uma analogia com peixes, que é o signo da entrega. Eu não tenho que fazer na casa 12, eu tenho que aceitar. E aí, se a gente pegar o gancho da aceitação, ora, todo mundo tem uma casa 12, todo mundo tem as costas ou a nuca que você não percebe. Então, se você não percebe, a casa dos inimigos ocultos, óbvio. Por quê? Porque são pessoas que estão falando de mim pelas costas. São pessoas que eu não tenho consciência do que se passa lá. Então eu tenho que aceitar. A casa 12, então, vai falar de inimigos ocultos. Vai falar de coisas em que eu preciso aceitar que aconteçam. Eu não tenho que brigar. Então, por exemplo, um planeta complicado na casa 12, todos os planetas ficam mais difíceis na casa 12, com exceção de Netuno. Agora, e Júpiter também. Um Marte na casa 12, que é iniciativa, etc.,
tomar iniciativa num campo que você não domina, que não está claro, porque tem a ver com o inconsciente. A casa 12 tem uma dificuldade de ter clareza absoluta, inclusive só na casa 12, a respeito das coisas. Então, intui mais do que os outros, quem tem planetas na casa 12. É mais sensações, estão mais ligadas ao signo de peixes. Por isso tem a ver com um mundo extraordinário, ou fora do ordinário, que é a casa 6, vai para o extraordinário. Então a gente está falando também do mundo metafísico. É aquele mundo que envolve entrega, envolve fé, envolve simplesmente entregar-se. Esse entregar-se lembra uma outra característica da casa 12, que é o quê? É o autossacrifício. Quando eu preciso aceitar alguma coisa, lembra muito peixes, né? Quando eu tenho que aceitar alguma coisa, eu simplesmente aceito, eu não atuo, eu aceito. E ao aceitar, implica em algum tipo de autossacrifício meu, porque eu deixo de atuar. Autossacrifício é uma questão ligada ao signo de peixes também, por isso tem a ver com casa 12. Aquilo que eu me autossacrifico em prol, não de um grupo específico como é a casa 11, mas em relação ao todo, que tem a ver com peixes, a humanidade toda. Então eu vou me preocupar com pessoas, se eu tenho planetas na casa 12, com o imponderável, com as pessoas que estão fora do ordinário. Então são as pessoas que estão, por exemplo, quem tem muitos planetas na casa 12 pode trabalhar em hospitais, são pessoas que estão fora de ordem, fora do ordinário, trabalham em hospitais, prestam assistência, o trabalho voluntário tem a ver com casa 12, a autodoação, sem esperar nada em troca, isso também é casa 12. É o doar-se mesmo, é o todo, é o universo. Menos eu, que é ascendente, e mais o todo. Eu procuro ajudar o todo. Isso também é casa 12. E, portanto, como está fora do ordinário, tem a ver com prisão, tem a ver com hospital, tem a ver com doenças mentais, etc. Não significa que as pessoas que têm planetas na casa 12 serão doentes mentais, nada disso, mas elas tendem a se preocupar e se doar, faz bem para elas quando elas se doam para essas pessoas que estão fora do ordinário, no extraordinário. Então, só para finalizar, é uma casa de entrega, de doação e, finalmente, um significado essencial é isolamento. Quem tem planetas na casa 11 precisa se retirar do mundo ordinário, daquele mundo cotidiano de casa 6, precisa se retirar, ficar sozinho. É positivo para essas pessoas, por exemplo, quem tem Sol e Lua na casa 12, precisa ter momentos afastados de todo mundo, porque aí se recarrega. É interessante perceber esse lado da casa 12, que é a casa do isolamento. Eu me isolo, por isso que tem a ver com prisão também, ou com hospitalização, etc. Tá ok? Vejam depois o meu vídeo de casa 12, que eu vou deixar o link aqui, vocês vão ter mais detalhes, que eu aprofundo um pouco mais sobre essas questões. Finalizando, eu só lembro que os cursos da Companhia dos Astros estão fechados e devem ser reabertos a partir de final de março. Estou tentando sincronizar com o início do equinócio. Vamos ver se tudo corre bem. E continue conosco, que agora, toda segunda-feira vai sair eu garanto que vai sair um vídeo novo. Já acabaram as férias e eu, Sérgio Pupo, estou aqui pronto para entregar conteúdo aqui pela Companhia dos Astros. Continue com a gente e até o próximo vídeo.